Graça e a paz a todos. Boa noite. Mais uma vez, com a missão de falar aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Hoje, se eu demorar aqui um pouco aqui, vocês me desculpem que eu ainda sou refém do papelzinho. Quando eu vou pregar, eu gosto do papelzinho, só que hoje eu não tenho papel. Então eu vou ter que ficar aqui com o tablet para lá, trouxe o celular aqui, porque normalmente quando você precisa da tecnologia, ela falha, né? Não sei se com todo mundo é assim. Às vezes eu preciso muito do celular e ele não funciona. Estou em casa querendo usar o computador, ele não funciona. E é sempre assim, mas glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Bom, nessa noite eu vou trazer um tema que talvez para muitos seja difícil de entender, na verdade. Porque eu vou falar de adoração, e muitas vezes quando nós falamos de adoração, louvor e adoração, são palavras que caminham juntas. E muitos pensam que esse tema é para quem ministra o louvor, ou muitas vezes é para quem canta. E não, na verdade, louvor e adoração é para toda a igreja. É para todos aqueles que receberam o Espírito, que acreditam, que amam a Deus. Louvor e adoração são para todos. E esse é o maior problema, você fazer a igreja do Senhor entender que este é um tema que abrange todos nós. Muitos aqui já foram em conferências de louvor e adoração, né? Mas porque ou tocavam ou ministravam num grupo de louvor, ou porque são curiosos. Mas dificilmente você vê o tema adoração sendo tratado para toda a igreja, né? E antes de começar a falar, eu queria ler a palavra do Senhor no Salmos 63, 2, que diz assim: Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Queria que você fechasse os teus olhos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, para que nesta noite o Senhor use, Senhor, a minha vida. Senhor, para falar com o Teu povo. Senhor, que seja aqui o Senhor a falar, ó Deus, e o Senhor cresça acima de todas as coisas. Usa a minha vida, Senhor, que eu seja como um canal de comunicação com o Seu povo, Pai. Para que haja entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui nós vemos que Davi, ele está em um lugar, no santuário. E ele está contemplando ao Senhor. Mas como eu disse, eu vou falar de adoração. E o que seria adoração? Adoração, muitos vão dizer que, de repente, se eu pergunto para você no automático, você vai falar para mim, adoração é um estilo de vida. Uma resposta universal, talvez, para adoração, é um estilo de vida. Mas existem muitos outros estilos de vida. Existe o estilo fitness, existe o estilo daqueles que comem só verdura, vegano. São estilos de vida. E adoração é mais do que isso. Adoração, eu procurando saber, eu vi uma revelação que me tocou muito. Adoração é a resposta que damos à revelação que tivemos de quem Deus é. Adoração é a resposta que damos à revelação que temos de quem Deus é. Todos estão entendendo? Então aqui Davi, ele está num templo, num santuário, ele está adorando ali ao Senhor. E vimos que ele vê, ele pede, ele contempla e ele adora. Então, Davi, ele está ali, ele fala aqui: eu contemplo, porque a adoração ela precisa de contemplação.
a tua força. Ou seja, ele reconhece quem Jesus é, quem Deus é ali para ele naquele momento. E qual foi a resposta que Davi deu ali para Deus? Está ali no versículo 3. E por ter essa revelação, ele fala: meus lábios te louvam. Essa é a resposta que Davi dá. Por ver, ele contempla, ele vê, ele tem a resposta que Deus espera dele. Ele fala: meus lábios te louvam. E aqui está um tipo de resposta que nós podemos dar para Deus do significado de adoração. O louvor. Eu não sei se todos sabem, mas o louvor significa grito de júbilo. Então aqui você pode interpretar da seguinte forma: Davi está num lugar, e aí ele contempla a Deus. Ele entende quem Deus é, ele tem a revelação de quem Deus é na vida dele, então ele grita de alegria. Então ele grita de júbilo. E aí tem o primeiro sinal de adoração, que é gritar. Mas vamos decorrendo mais para frente aqui, no versículo 7, ele fala assim: porque tu me tens sido auxílio, reconhecendo de novo o poder de Deus. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. E aí nós temos mais uma resposta à adoração: eu canto jubiloso. E talvez você pode falar assim, que cantar seria uma resposta só para quem é afinado. Talvez para você cantar seria a resposta só de quem faz parte de um ministério. E para Deus não precisa de afinação. Sabe, o Senhor, Ele quer a verdade. A tua palavra diz em João que Ele procura verdadeiros adoradores. Então, Deus aqui, Ele está falando, Davi, aliás, está falando que por ver a glória do Senhor e entender o que Deus é na vida dele, ele louva e canta. Duas respostas. Amém? Até aqui todos estão me acompanhando? Tá tranquilo? Se eu estiver muito rápido, não estiver dando para entender, vocês dão uma brecada. Só olha para minha esposa que ela faz, ela para mim, eu sei que é para dar uma maneirada. Então, irmãos, não importa se você canta desafinado, não importa se você sabe a letra do louvor, não importa se você não sabe o que dizer. Simplesmente cante. Simplesmente cante. Adore ao Senhor. E vamos aqui, caminhando mais um pouquinho. Eu gosto de trazer várias partes da Bíblia aí, vários versículos da palavra do Senhor, que nos traz a revelação de quem Ele é. Amém? Lá em Apocalipse 7, 11, fala assim: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram. Sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui nós temos mais duas respostas, amém? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Aqui ele fala, Jesus aqui fala através de João que os anjos estavam diante de Deus e eles se prostraram. E aí nós temos mais um sinal de adoração: se prostrar. E aí mais para frente nós vimos que, além de se prostrar, os anjos diziam algo. Os anjos declaravam algo. Então nós temos aqui mais um sinal de adoração. Nós temos o primeiro, que é gritar de júbilo, cantar. Nós temos se prostrar, e agora nós temos dizer. Então aqui, quando a resposta que Deus espera de nós, quando nós entendemos, nós sabemos e
temos a certeza do tamanho do seu poder sobre nós, o quão grande ele é, nós temos que exaltar de alegria, nós temos que gritar, nós temos que cantar. A palavra do Senhor diz lá em, se não me falha a memória, em Êxodo, quando o povo do Egito está fugindo, né, que eles atravessam o mar e aí o mar encobre o exército do Faraó. Me fugiu o nome agora da irmã de Moisés, como que é? Miriam. Miriam canta de alegria. Por quê? Porque ela reconhece o que Deus fez. E aí, do outro lado, ela canta de alegria. E ela chama outras mulheres para cantarem com ela. Então, ela reconhece o que Deus fez. E aí, a resposta que ela tem é essa, de cantar. Eu falei na semana passada de resposta. Eu acho que, mais uma vez, o Senhor está me impelindo a dizer a vocês que Ele precisa de uma resposta de todos. A semana passada não, retrasada, a última vez que eu trouxe algo aqui, eu falei das pessoas que encontram a Deus e dão uma resposta de imediato a Ele. E dessa vez não está sendo diferente. Jesus, Ele espera uma resposta. Quando nós reconhecemos o seu poder, nós reconhecemos a sua grandeza, Ele espera de nós uma resposta. E essa resposta tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. Lá em João, eu acabei de dizer aqui, no poço, Jesus talvez ali deu a mais profunda revelação da sua palavra. Talvez ali para aquela mulher ali, Jesus ele falou o que é existe de mais profundo dentro da sua palavra. Eu vou ler com vocês aqui em João 4:19. Vou ler a partir do 19 para a gente poder entender. Eu não sei a Bíblia de vocês, mas a minha está escrito a verdadeira adoração. Toda vez que a gente está aqui, a garganta seca. Difícil, hein? Mas glória a Deus. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor diz assim, só para te situar na passagem aqui, para quem não conhece, Jesus chega no poço com os discípulos, ele manda os discípulos irem à cidade, ele fica sozinho e uma mulher chega até ele e pede água, porque ele está no poço. Amém? Até aí todos se localizaram, né? Então vamos lá. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Por que ela viu que Jesus era profeta aqui? Porque Jesus já tinha revelado para ela que ela tinha tido 5 maridos e o sexto que ela estava não era dela e tudo na passagem aqui. Então ela reconhece que Jesus realmente é um profeta. Nossos pais adoram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque não são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aqui eu falo da revelação mais profunda, por quê? Porque aqui Jesus já fala assim, não existe mais um lugar, não é aqui nem ali, não existe mais um lugar onde adorar. Hoje a preocupação é quem e como eu adoro. É isso que Jesus está dizendo. Talvez essa seja a revelação mais profunda, porque ele revela ali só para uma mulher, algo que ele podia ter dito lá no Sermão do Monte, para 5.000 pessoas antes de falar. Mas não, Jesus ele traz para uma pessoa, talvez a revelação mais profunda, que agora nós devemos adorar em espírito e em verdade. E não é aonde eu adoro, é quem e como eu estou adorando. E aí nós vamos caminhando aqui, como eu disse. Eu sei que
falar assim para as pessoas que são tímidas é um pouco mais complicado. Falar que você tem que escutar um louvor e você tem que sair gritando, que você tem que sair pulando e levantando a sua mão e gritando. Talvez para você que é tímido, isso seja um pouco mais difícil. Mas eu creio que, à medida de que você vai tendo revelação de quem Deus é, você vai entendendo e vai fluindo. E as coisas vão acontecendo. Amém? E tudo começa do contemplar a Deus. Davi, primeiro ele contempla. Sem contemplação não tem como eu enxergar ou entender o que Deus é. Sem eu contemplar a tua glória, sem eu contemplar a tua beleza. Eu não consigo entender o que Deus quer. E a minha intenção aqui não é te ensinar a adorar. Amém? Não é te ensinar a adorar. Porque adoração eu tenho para mim, não. Eu sei que adoração é algo que está em nós. Nós nascemos para adorar. Então, a adoração ela não se ensina. A adoração ela não se ensina porque nós nascemos para adorar. E eu não sei se você sabe, mas nós não somos deste lugar. Muitos dizem que o nosso destino é o céu. Eu estou aqui para te falar hoje que seu destino não é o céu. A sua origem é o céu. Nós somos de lá e nós vamos voltar para lá. E se nós queremos que aqui na terra seja manifestado o poder e a glória do Senhor, como é no céu, nós temos que fazer aqui como os anjos fazem lá. Nós vimos aqui em Apocalipse que os anjos estão diante de Deus e eles o adoram, eles se prostram e eles dizem que Ele é santo. Eles glorificam ao seu nome em todo o tempo. E é esse tipo de adoração que o Senhor espera da gente. A todo tempo glorificando ao teu nome. A todo tempo manifestando o teu reino, manifestando a sua vontade. Eu disse aqui uma vez e digo de novo, é fácil você ser crente aqui dentro. O difícil é você manifestar o cristão que você é, ou o tanto de Cristo que tem em você lá fora. Aí é mais difícil. Talvez alguns podem dizer aí que adoração é algo individual. Sim, é algo individual, eu concordo. Mas ela também é um propósito coletivo. Quando nós nos reunimos aqui, no culto, eu não sei se você sabe, mas culto significa reunião de adoradores, reunião para adorar. Então nós viemos ao culto para adorar ao Senhor. Talvez, muitas vezes nós ministramos o louvor antes da palavra. Muitas vezes, eu estou falando de liturgia de culto, tá? Só isso. Não estou falando aqui que a palavra do Senhor não é importante, que o louvor ou a adoração é mais importante, não é isso. Eu estou dizendo para você que existe um grau de importância entre elas, tá? As duas são importantes, mas existe um grau de importância. Hoje nós não passamos por isso, mas se um dia chegar alguém aqui e falar assim, vocês têm 20 minutos e a igreja vai ser fechada, o que vocês vão fazer? Eu ia falar para o pastor, vamos adorar. Vamos adorar. Porque o Senhor se manifesta na adoração. Não estou dizendo que Ele não se manifesta na sua palavra, porque a palavra traz a revelação de quem Ele é. Mas a adoração liberta. A adoração ela nos leva a um nível de profundidade de relacionamento com o Senhor. E eu disse aqui que nós somos seres adoradores, né, que nós nascemos para adorar. Se você parar para analisar a história, ou para analisar um homem que tem grandes posses e um homem que tem poucas posses, os dois são adoradores, só que eles adoram coisas diferentes, mas são adoradores. E é por isso que eu afirmo para você, nós somos adoradores. E hoje a pergunta que fica, o que você está adorando?
O que você tem adorado? O que tem cativado o seu coração? É isso que Jesus ele trouxe latente no meu coração. Diogo, o que você tem colocado como prioridade? Eu tenho dito isso aqui muitas vezes. O que tem cativado o seu coração? O que tem te roubado da minha presença? O que tem te levado a fazer coisas que você sabe que não condiz com o que eu quero para você? E aí, você começa a analisar e você vê que são as pequenas coisas que nos tiram da presença do Senhor. São coisas que muitas vezes nós não damos muita importância. O fato de não escutar um louvor não é o suficiente para te tirar da presença de Deus. Para você sair da presença de Deus, você tem que estar distraído. E a distração nos tira da presença de Deus. Porque muitas vezes nós chegamos em um lugar e nós podemos manifestar a glória do Senhor, mas por estarmos distraídos com tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós não conseguimos expor aquilo que é necessário. E aí nós não conseguimos dar a resposta que Deus espera de nós. E aí eu queria trazer só um comparativo. Eu não quero que ninguém levante a mão, tá? Ninguém levante a mão, ninguém fale sou eu já levantei, eu sou o primeiro, amém? Quantas, para você ver como nós deixamos nos levar pelas coisas e não damos a importância devida ao louvor. Quantos de vocês já se atrasou para um culto e falou assim, pelo menos eu vou chegar no momento da palavra. Não tem problema eu me atrasar porque eu vou chegar na hora que começar a palavra eu vou pegar. Volto a dizer, tá? Não estou tirando a importância da palavra. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Estou falando que o louvor ele tem a sua importância. Eu e a Dani, nós temos um casal de amigos que eles costumam se atrasar para as coisas. Principalmente para o culto. E aí a gente sempre brincava com eles, vocês chegam atrasados porque Deus habita em meus louvores, né? Por isso vocês chegam atrasados e tal. E eles sempre falavam, Deus habita em meus louvores. Mas não, irmãos. Louvor e adoração é coisa muito séria. É muito sério. Se você parar para analisar que os grandes fatos da palavra do Senhor, existe louvor e adoração. Na criação, existia louvor. Se você ler lá, você lê e vai ver que Deus cantou. Se você vê quando Jesus nasceu, houve música. Lá em Apocalipse, no final, quando você lê lá, vai falar, existe uma música, existe um cântico. Então, todos os momentos importantes da palavra do Senhor, existe louvor e adoração. Toda vez que o Senhor faz algo ou está para fazer algo, existe louvor e adoração. Então nós não devemos desprezar este momento. Porque muitas vezes nós achamos que é só mais uma música. Que é só mais um momento de louvar. Não. É um momento de mostrar para o Senhor que Ele é poderoso. Reconhecer a grandeza dEle em sua vida. Eu não vou prolongar não, daqui a pouco eu acabo. E eu disse aqui que lá em João o Senhor fala eu estava em João, aí a gente acaba fazendo o que Deus vai falando, a gente vai. Mas voltando lá em João. E aí, Jesus ele fala o importante de quem e como. Então, quem seria o quem?
o verdadeiro Deus revelado a nós através das Escrituras. Então, Jesus fala para ela assim: mulher, hoje não é o lugar que você adora, é quem e como você adora. E talvez ela possa ter falado: mas Senhor, como assim quem e como? Quem? Quem é revelado a mim nas Escrituras? Deus. Então eu adoro Deus. E como? Com sabedoria. Pois os verdadeiros adoradores adoram quem eles conhecem. Eles sabem quem eles estão adorando. E é por isso que ele fala aqui que eles adoram quem eles conhecem e ela adora quem eles não conhecem. E a adoração é uma resposta que nós vimos aqui em Salmos. Agora eu quero ler para vocês Salmo 146, 5, ou 2, desculpa, ao contrário. 2, que fala assim: louvai ao Senhor durante a minha vida, louvarei ao Senhor durante toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E aí nós vamos lá em Atos 16, 21, talvez uma das passagens que todos conheçam. Levando-se multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas, e depois deles deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Mais uma resposta de adoração. E aí deixa eu te falar. Sabe, irmão, nós, vendo essa passagem, nós aprendemos algo. Que nós não temos motivo para não dar o nosso melhor a Deus. Sabe, Ele merece toda a nossa força. Ele merece todo o nosso fôlego. Sabe, nós não temos o direito de estar num dia mal, de não estarmos bem com as pessoas e não adorar a Deus. A adoração, ela não depende do seu ânimo, ela não depende de como você está. Ela depende da revelação que Deus é na sua vida. Então, se eu acredito que Deus é suficiente e poderoso para suprir todas as coisas e as dificuldades, por que eu não o adoro? Se eu acredito que Deus é fiel para me livrar das coisas ruins, se eu acredito que Deus está comigo em meio à tempestade, por que não o adorar? Porque muitas vezes eu venho para o culto e no momento da oração, do louvor, eu fico aqui e fecho o olho e não faço nada, e fico como se eu não estivesse aqui. É necessário que você entenda que essa adoração, ela, além de ser interna, ela tem que ser externa. Eu estava vendo uma palavra do Douglas Gonçalves, que eu vejo bastante, e ele fala de alegria, que nós não nos alegramos quando estamos na presença do Senhor. E aí ele traz um exemplo, e para quem gosta de futebol vai entender. Eu não gosto, mas para quem gosta vai entender. Não que eu não gosto, nada contra o Jonathan, é que eu e futebol a gente não tem afinidade, velho, tá ligado? A gente não combina, mas não é que eu não goste, a gente até tenta alguma coisa, mas nunca dá certo. Mas é como se você estivesse num estádio, torcendo para um time, e aí sai o gol desse time que você está torcendo. Qual a primeira reação? Eu pulo, eu grito, eu abraço quem eu não conheço, eu faço tudo ali com quem eu não conheço. Ou seja, eu demonstro a minha alegria. E por que quando eu estou no culto, adorando ao Senhor, eu não pulo dessa forma?
Porque quando eu estou no culto e eu sinto a presença do Senhor, eu sei que é necessário que eu me proste, é necessário que eu cante, é necessário que eu demonstre isso. Mas eu não consigo. E eu não estou aqui dizendo que você que não se expressa dessa forma não ama a Deus. Não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero nessa noite é que você entenda que existe uma maneira adequada de adorar ao Senhor. É necessário que nós saibamos qual é essa maneira. Porque Deus espera de nós uma resposta adequada. E eu já vou terminando. Aleluia, Deus. O que nós temos que entender, que eu já disse aqui, que nós temos que adorar ao Senhor o tempo todo, e a todo momento. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E eu tenho revelação de quem Ele é. Sabe, só de eu acordar de manhã e conseguir respirar, eu tenho que adorar ao Senhor. É motivo mais do que suficiente para me agradecer a Deus. Sabe, de você conseguir se locomover até aqui, estar diante da presença de Deus, é mais do que o suficiente para agradecer. É mais do que o suficiente para adorá-lo. E o que eu quero que você entenda é que muitos homens e mulheres da Escritura de Deus, eles nos relatam que no momento de dificuldade, eles tiveram um comportamento, uma resposta. Muitos homens e mulheres de Deus, das Escrituras, no momento da dificuldade ou até mesmo diante da morte, o último ato que eles tiveram foi louvar e adorar. Mesmo diante da dificuldade, diante da morte. Eu não sei a dificuldade que você tem para adorar o Senhor. Não estou aqui para te acusar, nem para te falar nada a respeito da sua dificuldade. Eu sei que é necessário que a gente aprenda a fazer as coisas da maneira que Deus quer. Sabe, o Senhor ele tem exigido muito de mim nos últimos dias a respeito de estar aqui, falando. Toda vez que a pastora ou o pastor fala, você vai pregar, me dá eu não sei, dá alguma coisa. Eu não sei. Eu fico, e eu falo para Dani, não vou falar, não vou fazer, porque eu não sei nem o que falar. E é verdade. Eu muitas vezes quando eu estou aqui, quando eu recebo o convite para estar aqui, a vontade que dá é de falar não. A vontade que vem em mim, Diogo, carne, tá, irmãos? Diogo, carne, é de falar não. Mas eu entendo o propósito que Deus tem. Hoje, eu entendo, talvez seja por isso que, ultimamente, Deus tem falado muito comigo sobre respostas, em dar uma resposta à altura, ao único que é digno. E aí, o Senhor me levou aqui para falar de adoração. Eu falei, Senhor, mas adoração, e eu tive esse mesmo pensamento que eu trouxe aqui no começo. Não é seminário de música. Não vou ministrar para levita. Nem sou levita. Nem sei cantar, Senhor. Mas é isso que o Senhor quer. Ele não quer profissionais do canto. Ele quer um coração verdadeiro. Ele disse aqui que Ele quer aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu escutei algo nessa semana do pastor Luiz Hermínio, que estava junto com a Dani escutando, e, cara, foi algo revelador, assim.
impactante que ele fala que as coisas de Deus são feitas com 3 alicerces. Quando foi feito lá no início, era Deus, o Espírito e Jesus. Eles estavam lá os 3. E aí quando Jesus vem para cá, ele pega 3 discípulos que estão com ele e leva para todos os lugares. 3. E aí ele fala algo tremendo, que ele fala assim: Deus tinha 3 anjos: Miguel, Gabriel e Lúcifer. E aí ele fala que quando queria levar uma mensagem, Deus usava Gabriel. Se você vê aqui nas escrituras, toda vez que Deus quer falar com alguém, ele envia Gabriel. E aí, quando Deus envia Gabriel, e temos uma passagem aqui que mostra que Gabriel teve que enfrentar alguém, uma batalha, aí ele envia Miguel, porque é o anjo de batalha. Então, ele tinha no céu Miguel, que batalhava, Gabriel, que enviava a mensagem, e Lúcifer, que era adorador. E aí, de repente, ele perde o seu adorador. E aí nós temos um desfalque. E é por isso que a palavra diz que ele procura por verdadeiros adoradores. E eu não sei você, mas eu quero ser esse adorador. Porque está precisando, está faltando alguém que o adore em espírito e em verdade. Eu não sei se você consegue sentir, mas na hora que eu sentei aqui, o irmão começou a ministrar. Eu tenho um termômetro para a presença do Senhor, eu começo a chorar. E o irmão orou, eu não parava de descer lágrimas dos meus olhos, e eu não entendia. Mas é porque Deus está formando em nós verdadeiros adoradores. Deus está querendo em nós um espírito adorador, que o adore em espírito e em verdade, com excelência. E as pessoas aqui que eu disse que muitas vezes na dificuldade, prestes a enfrentar a morte, louvavam e adoravam o Senhor. Por quê? Porque reconheciam quem Ele era. Muitos deram suas vidas e no último momento ali só adoravam e clamavam ao único que é digno de todo louvor e adoração. E é isso que nós precisamos fazer, nos encher de adoração, nos encher da presença do Senhor. E aqui eu termino, eu queria que você se colocasse de pé. Porque tudo aquilo que o Senhor fez, e tudo aquilo que o Senhor faz e há de fazer, deve ser glorificado. Nós devemos adorar ao Senhor com todas as nossas forças. Nós temos que entender o tanto que Ele é digno e merecedor da nossa adoração. Aleluias. Então, quando você tem o contato com aquilo que Deus é, quando você tem revelação do que Deus é, do tamanho do seu poder e a sua